irmãos em Cristo, quem vos fala é Dom Pedro Cunha, bispo diocesano da Campanha. Hoje é domingo, dia 25 de julho, estamos celebrando o 17º domingo do tempo comum, cujo evangelho é de João 6, 1 a 15. Vamos tomar alguns poucos fragmentos desse santo evangelho de hoje. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí, com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que devia vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Então, caros irmãos e irmãs, gostaria de sublinhar que este 6º capítulo do Evangelho de João, como nós sabemos, ele é marcado basicamente pelo milagre do pão e o discurso sobre o pão da vida. O pão estará muito presente nesse 6º capítulo de João. E este milagre da multiplicação dos pães, ele sempre foi considerado pela tradição evangélica como sendo de grande importância. E assim ele ocupa um lugar particularmente importante, porque ele constitui, num certo sentido, um momento culminante da revelação de Jesus, ou da manifestação de Jesus. É um momento importante também, não só da manifestação de Jesus, ou da revelação de Jesus, mas também no campo da decisão da fé, porque com esse milagre Jesus leva os apóstolos a afirmarem Jesus como sendo o próprio Messias, e a multidão também a crer nele. Então, é um capítulo que contém uma das mais altas revelações a respeito de Jesus. Ele é um exemplo típico de uma opção de fé que vai se impor a cada pessoa que faz parte dessa multidão e também aos discípulos que acompanham Jesus nesse milagre. Então, como sabemos, Jesus é acompanhado por uma grande multidão, como nós vimos no versículo 2. É uma multidão que está presente junto a Jesus, tanto em Jerusalém como também na Galileia. Mas a gente observa que, pelo escrito, eles não têm ainda uma verdadeira fé, uma fé sólida. Enfim, nós temos ainda também aí no texto do Evangelho uma menção feita sobre a Páscoa. A Páscoa, portanto, quando Jesus retoma esse gesto da multiplicação dos pães, recorda assim a Páscoa. Na verdade, para os judeus, uma alusão ao êxodo, o êxodo do Egito, mas ao mesmo tempo uma menção, uma referência ao maná. Como nós sabemos, João gosta de inserir, essas grandes revelações de Jesus no quadro também das grandes festas litúrgicas do povo de Israel, como no caso a Páscoa, a festa das tendas e outras festas importantes do calendário litúrgico judaico. Nós observamos aí um cuidado também de Jesus com a multidão. Vimos que Jesus toma a iniciativa, no versículo 5º, dele mesmo querer multiplicar o pão e se compadecer, claro, da multidão também. Estabelece esse breve diálogo com Filipe, que quer também evidenciar a incapacidade do homem para atender a demanda de todos os homens, Então, a demanda da multidão. Então, Jesus vê a multidão do alto da montanha e questiona Filipe para experimentá-lo. Onde vamos comprar pães para que estes possam comer? Mas, no fundo, Jesus sabe o que ele quer e como ele vai agir, porque ele toma a iniciativa. Em João, essa pergunta de onde sempre evoca uma origem misteriosa. Ou seja, uma pergunta que Jesus provoca para dar uma resposta que vem do alto, uma resposta messiânica. É esse traço que nós destacamos aí. Então, o gesto de Jesus de tomar o pão e distribuir poderia ser também uma alusão aí à própria última ceia, que também o evangelista vai narrar muito bem. Mas temos aí dois verbos importantes, que é o verbo reunir o povo, e ao mesmo tempo recolher o que sobrou. Reúne o povo para dar o alimento, mas também
tem essa expressão de recolher para que nada se perca. Então pode ser também aí um traço, uma alusão, um cuidado com esses fragmentos eucarísticos que já estavam presentes na comunidade primitiva, né? Então esta narrativa que nós ouvimos hoje, ela pode ser comparada também a vários outros milagres no Antigo Testamento. Não somente o milagre do maná, que nós vimos no texto do Êxodo, né? E no livro dos Números também, mas também o milagre de Eliseu, que está presente hoje na primeira leitura deste domingo, desse 17º domingo do tempo comum, que é o segundo livro dos Reis, né? No 4º capítulo, onde, portanto, vamos ver Eliseu dizer: dá ao povo para que coma, pois assim diz o Senhor, comerão e ainda sobrará. O homem distribuiu e ainda sobrou conforme a palavra do Senhor, né? Então Jesus também ordena que se recolham as sobras e, ao mesmo tempo, ele enche os 12 cestos. E esse número 12 possivelmente indica um número perfeito, um número completo. Então o pão de Jesus, é o pão de Jesus, é o pão messiânico, né? Quer indicar, não serve simplesmente só para 5.000 pessoas, como está aí o texto, né? Como João usa, mas, na verdade, o pão multiplicado por Jesus é um pão que quer alimentar a vida de todos os homens que creem nele. Então, é um traço muito marcante que os pães e os peixes, eles se tornaram abundantes aí, a ponto de alimentarem a multidão que seguia Jesus. Quando terminaram de comer, Jesus, então, mandou recolher o que havia sobrado. E como nós vimos, foram 12 cestos cheios das sobras, dos 5 pães e dos 2 peixes. Então o número 12, mais uma vez aí, representa as 12 tribos do antigo Israel, mas também os 12 apóstolos. Mas não somente as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos, mas o novo povo de Deus, que será selado na Páscoa do Senhor Jesus, que é a própria igreja nascente, que vai ser celebrada, portanto, a Páscoa do Senhor. Então, logo, o novo povo de Deus vai ser alimentado também no deserto, que é assim um sinal desse dom messiânico de Deus em Jesus, que age, portanto, como um novo Moisés. Nós sabemos que os judeus, eles esperavam para esse tempo messiânico a renovação do milagre do maná, ocorrido no deserto, no Antigo Testamento. Por isso, há essa confrontação com o milagre do pão que São João faz, né? E a multidão vê, então, Jesus como o profeta esperado. Então, por isso queriam fazê-lo rei. Para evitar isso, então, Jesus some. Jesus segue para o lugar deserto, né? A multidão não viu no milagre um sinal que revela Jesus, na sua messianidade ainda, mas apenas uma prova que confirmava, né, essa imagem equivocada do messianismo. Então, Jesus ainda tem uma longa catequese a fazer para conscientizar os seus de quem verdadeiramente ele é. Então a multidão aí, nesse primeiro momento, se interessa muito mais pelo pão, mas não pelo Messias que dá o pão. Então ainda é uma busca equivocada, que Jesus, portanto, vai se subtrair a essa imagem errônea dele mesmo, né? A multidão aí, ela não conseguiu entender esse sinal verdadeiro, e a busca de si impede, portanto, ler um sinal como sendo um sinal revelador de Cristo e que deveria gerar uma atitude de abertura à fé. Então, o messianismo de Jesus é, sem dúvida alguma, o caminho para nós entendermos a revelação plena do Pai no seu próprio Filho. Então, que possamos, a partir dessa imagem da multiplicação dos pães, reconhecer Jesus como sendo o pão vivo verdadeiro que desceu do céu para nutrir e salvar a vida de todos. Que possamos dar sempre esse pão e pedir que Jesus sempre nos conceda esse pão para saciar a fome de todos nós que somos sedentos de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Por intercessão da Virgem do Carmo e dos nossos beatos Padre Victor e Inha Chica, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Tenham todos um abençoado domingo. O pão da vida, comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina